Bora lá então para aula 23, nós vamos continuar com as relações em relação aos pares ordenados, tá bom? Com algumas diferenças da aula 23 para vocês poderem trabalhar. Então, bora lá. O exercício 1, ele fala lá assim, ó, determine todas as relações de A igual a 1 em B, que é 2, 3 e 4. Então, nós vamos ver essa relação e as partes que elas podem trazer para nós, tá bom? Que ele quer todas as relações. Então, nós vamos relacionar e trazer as partes também. Essas partes nós já vimos em matemática C, tá? Então, vamos lá. A relação de A por B, nós vamos fazer lá assim, ó. 1 e 2, né? 1 e 3 e 1 e 4. Agora, nós vamos ver as partes que podem ser formadas. Lembra? Antes de existir, a gente falando dentro da sala de aula, eu estava explicando para vocês. Antes de existir qualquer conjunto, o que tinha ali, né? Nada. Não é assim que a gente estava vendo? Agora, nós vamos ver as partes desta relação que nós fizemos, tá bom? Então, vamos lá. O subconjunto de 1 e 2, depois de 1 e 3, isso aqui, né? Dentro lá das nossas chaves. São relações que nós estamos fazendo. Aí, agora, nós vamos fazer este com este, né? Então, nós vamos colocar lá 1 com 2 e 1 com 3. Aí, nós temos 1 com 2 e 1 com 4. Agora, nós vamos fazer 1 com 3, 1 com 4. Que são aquelas partes que nós trabalhamos lá no comecinho. E agora, todos eles se relacionando, né? 1 com 2. Opa. 1 com 3, que foi o que nós colocamos ali, ó. E 1 com 4. Tá bom? Tá feito, então, as nossas relações aqui. Todas as relações, tá bom? A por B e as partes. O exercício 2, ele fala lá assim, ó. Sabe-se que o número de elementos do conjunto A é 4 e o número de elementos do conjunto B é 2. Quantas relações de A em B existem? Relações, tá bom? Então, lembra que lá em matemática C, nós trabalhamos isso aqui, ó, para saber quantos elementos, lembra? Por isso que nas situações a gente sempre perguntava lá, quantos elementos eu tenho nesse conjunto? Então, nós vamos trabalhar da mesma maneira, ó. Então, 2, na base 2, né, de 4 vezes 2 elementos. E aí, então, nós temos 2 elevado a 8, porque 4 vezes 2 é 8, e 2 vezes 2, 8 vezes, dá 256. Então, quantas relações de A em B nós vamos ter? 256 relações. Bora lá para o exercício 3. Sendo A 2, 3, 4 e 5, B 4, 5 e 6, apresente as relações R's definida por... Então, ele pede para você relacionar, lembrando que você tem um par ordenado aqui, ó. Ele colocou como AB, mas isso aqui é XY, tá bom? Então, XY pertence à relação de A em B, tal que A tem que ser menor que B, tá bom? Lembrando que o X é A e o Y é B, né? Então, nós vamos fazer essa relação e depois nós vamos determinar isso aqui, ó, dentro da relação. Então, a relação de A em B, nós vamos fazer todas essas relações. Vamos lá. 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. 3 e 4, 3 e 5 e 3 e 6. Aí, nós temos 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6. O 5 e o 4, o 5 e o 5, o 5 e o 6. Agora, nós vamos determinar quem deve sair dessa relação. Por quê? Porque ele falou que A
tem que ser menor que B. Então, ó, esse aqui tá belezinha, 2 é menor que 4, 2 é menor que 5, 2 é menor que 6, 3 é menor que 4, 3 é menor que 5, 3 é menor que 6. 4 e 4 são iguais, então, ó, dessa relação ele não pode ficar, tá bom? Corta ele. 4 e 5 é menor, 4 e 6 é menor, 5 e 4 pode? Não pode não, porque o 5 é maior que 4, então ele já tem que sair daqui. 5 e 5, ó, são iguais, então eles também saem. E 5 é menor que 6, então neste caso ele tá dentro do conjunto, tá bom? Quem riscou saiu desse conjunto aí, dessa relação que ele pediu, tá bom? Vamos pro próximo. No exercício 4, ele vai pedir várias situações para vocês trabalharem, tá bom? E aqui, ó, é A ao quadrado, tá? Aonde o MDC de A e B tem que ser igual a 1. E sabendo que A é 1, 2, 3 e 4. Ele quer que você faça uma tabela de dupla entrada. E depois de flechas e depois diagrama de árvores. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser a tabela de dupla entrada, tá bom? Então, vamos lá. Tabela de dupla entrada. Vou ficar um pouquinho torto aqui. Vamos lá. Então, nós vamos apurar, né? Então, nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4. Vamos puxar um pouquinho mais para baixo esses negocinhos aqui, para fazer a tabelinha, ó. E a mesma coisa lá em cima, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Então, ele quer que o MDC é o máximo divisor comum, tá bom? E aí, nós vamos ter que tirar e ver se esse máximo divisor comum entre essas relações vai ser 1. Então, vou pegar o vermelhinho aqui. Então, ó, o MDC de 1 em 1, então, essa relação aqui, tá? Vai ser 1. Então, beleza, tá dentro. De 1 e 2 também vai ser 1. De 1 e 3 também vai ser 1. E de 1 e 4 também vai ser 1. Tá bom? Aí, nós vamos ter o 2. 2 e 1 também é uma relação de MDC, tá bom? E aí, nós temos 2 e 3. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó, pra vocês verem, tá bom? Eu vou tirar aqui o MDC. MDC. O MDC é aquele que a gente circula quando ele divide os dois. Então, 2 só divide o 2, abaixou o 3 aqui, e o 3 dividiu somente o 3. Nenhum deles, ó, nem o 2, nem o 3 dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que o MDC dele é 1. Então, o MDC de 1 e 3 é 1. Se você for fazer de 2 e 4, ó, 2 e 4. O 2 divide os dois, ó. Então, eu posso circular ele aqui. O 2 só vai dividir o 2, né? Então, quem que é o MDC dessa relação de 2 e 4? Vai ser o 2 que nós circulamos. Então, ele não é um MDC da relação 1, tá bom? Aí, nós vamos fazer, então, vocês vão testando aí. 3 e 1 é 1, o MDC. 3 e 2 é 1 também. E 3 e 4 também é 1. Vou fazer do 3 e o 4 aqui para vocês darem uma olhada, ó. O 2 só divide o 4, ó. O 2 só divide o 2. E o 3 só divide o 3. Tá vendo que nenhum deles dividiu os dois números ao mesmo tempo. Então, o MDC deles vale 1, tá bom? Você pode ir testando aí. 4 com 1 dá certo e 4 com 3 também dá 1. Então, dentro dessa relação é o que nós temos aí de MDC igual a 1. E assim você vai fazer também para a flecha. Então, vamos lá. A flecha nós vamos colocar lá assim, ó. O A e o B. E aí, nós vamos colocar os números que é de 1 a 4. 1, 2, 3, 4, tanto para o A quanto para o B, porque a relação é A ao quadrado. Então, o MDC entre eles tem que ser igual a 1. Então, nós temos 1 com 1, vou fazer quem tiver com 1 em vermelho, tá bom? 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3 e 1 com 4. Todos eles vão dar MDC 1.
Com o 2, vai dar 2 e 1, e o 2 e o 3. Fazer em azul. Agora o 3. O 3 com 1, o 3 com o 2 e o 3 com o 4. Vou pegar uma outra cor aqui. Laranja. O 4 com o 1 e o 4 com o 3, tá bom? Todas essas ligações que nós fizemos aqui, o MDC vai dar 1. Se você quiser fazer, né, o MDC de cada um para você testar e ver direitinho, tá bom? Agora nós vamos fazer o diagrama de árvore, né, que ele pede. Então, vamos lá. Então, nós temos o número 1, 2, 3 e 4. Então, 1, 2, 3 e 4. E aí, nós vamos relacionar, né? O 1 aqui, ó, com o 1, com o 2, com o 3 e com o 4. Depois a gente faz os grupinhos, tá bom? O 2, ele somente vai trabalhar com o 1 e com o 3. O 3 com o 1, com o 2 e com o 4, para dar o MMC, né? Igual a 1. E o 4 com o 1 e com o 3. Então, os pares ordenados vão ser este aqui, ó. 1 com 1, o MDC dá 1. 1 com 2, o MDC dá 1. 1 com 3, o MDC dá 1 também. E 1 com 4, o MDC dá 1. 2 com 1 e 2 com 3. O 3 com 1, o 3 com o 2 e o 3 com o 4. E agora o 4 com 1 e o 4 com o 3, tá bom? Então, exercício 4 feito aí. Nós vamos fazer agora o exercício de número 5, que aí nós vamos trabalhar a parte de gráfico, né? Os pontos ordenados lá. Então, bora lá. Represente no plano cartesiano o gráfico da relação S de A em B. Então, ele deu 3 exemplos lá para nós, certo? E ele falou o seguinte, ele falou que a relação, deixa eu pegar a canetinha aqui, que a relação de A por B é XY, então é X vezes Y, isso aqui tem que ser 1. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que primeiro pensar nos meus pares ordenados, tá? Então, eu vou pensar aqui, ó. Qual os dois números que eu vou multiplicar e que eles vão me dar quanto? 1, ó. Então, vou colocar aqui. O primeiro exemplo seria 1, né? 1 vezes 1, 1. Se eu colocar o 2 aqui no X, lá no Y, a única relação que vai me dar 1 é o 1 sobre 2. Porque se você pegar lá 2 vezes 1 sobre 2, 1 vezes 2, 2. Dividido por 2 dá 1, ó. Se eu pegar o 3, a mesma coisa, 1/3, se você fizer a relação vai dar 1. E se você pegar o 4 também, 1/4 para dar essa relação que ele tá pedindo. Agora, simplesmente você vai pegar o X, o que for X, você vai colocar dentro do seu plano cartesiano. Então, eu vou colocar lá, 1, 2, 3 e 4. O zerinho, né? Vamos voltar aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Tente sempre deixar, pessoal, o mesmo tamanho para cada espacinho que você vai deixar. De 1 para 2, de 2 para 3, tá bom? Para dar certinho lá no seu plano cartesiano. Então, ó, nós vamos ter o 1. Aí, nós temos a metade. Então, a metade tá aqui, ó, né? Nessa parte do nosso gráfico, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais lá pra cima, porque tem mais número pra gente colocar aqui, tá bom? Eu vou colocar um aqui, ó. Então, aí, nós temos o meio, né? Então, eu vou colocar o meio, vou cortar aqui ao meio, né, ó, meio. Aí, nós temos os 1/3, e esse 1/3, essa divisão, dá 0,33333, então, ele tá um pouco mais abaixo aqui, ó, 1/3. E aí, um pouco mais para baixo ainda, nós temos 1/4, que é 1 sobre 4, né? Vou deixar ele aqui, ó. Opa. Coloquei 5, mas é 4. Então, eu vou deixar ele aqui mais ou menos. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui os pares ordenados, né? Ó, 1 com 1, o 2 com o meio, o 3 com
1/3 e o 4 com 1/4. E aí, você vai pegar e vai traçar uma reta. Deixa eu colocar direitinho esses pontos aqui para se sobressair aqui, para você observar, tá bom? E aí, você passa a sua retinha. Perceba que ela não vai mexer aqui, né, no ponto de origem, ok? E tá tudo certinho os pontos que você determinou. O segundo, ele fala lá assim, ó, a relação de A em B, aonde y é igual a 2x. Então, nós vamos determinar alguns valores para x, né? Eu vou determinar aqui, ó, o 1, o 2, o 0, o -1 e o -2. Pra gente poder achar o valor de x, né? Aqui, ó, o valor de y. 2 vezes 1, então isso aqui vai ser 2. Se eu colocar 2 no lugar do x, vai ficar 4. Se eu colocar 0 lá, fica 0 aqui também. Se eu colocar -1, nós vamos ter -2. E se eu colocar -2, nós vamos ter -4. Então, nós vamos colocar esses pontos de x e y dentro do plano cartesiano. Então, o 0, o 1, o 2. Aí, nós temos o -1 e o -2. Isso são os valores de x. Agora, nós vamos ver os valores de y. O 0, o 2 e o 4. Agora, os negativos. -2 e -4. E aí, nós vamos juntar parzinho com parzinho. 1 com 2, então, ó. 1 com 2, bolinha aqui. 2 com 4, bolinha aqui. 0 com 0, aqui. -1 com -2, aqui. E -2 com -4, exatamente aqui. Então, aí, nós vamos pegar... Deixa eu ver se com a reguinha aqui eu consigo... Opa! E aí, nós vamos passar aqui, ó, a reta sobre os pontos. Pronto, tá feito. Por isso que eu falo pra vocês fazerem sempre na mesma medida, ó, bonitinho. Porque aí pega em cima dos pontos certinho, tá bom? E vamos para o C. O C, a relação de A em B, e o x é igual a raiz quadrada de y. Então, nós vamos ver alguns números aqui para achar. É mais fácil a gente começar pelo y. Por exemplo, eu quero saber qual que é a raiz quadrada de 0, né? Então, vou determinar para o y a raiz quadrada de 0, a raiz quadrada de 1, a raiz quadrada de 4, de 9 e de 16, para achar o meu y. Então, a raiz quadrada de 0 é 0, a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 são 2, de 9, 3 e de 16, 4. Então, agora nós vamos pegar esses pares ordenados. Professor, poderia ter feito com outros pontos? Claro que você pode, tá? Não tem problema nenhum, não. Então, nós vamos colocar lá o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Isso para x. Agora, para y, eu vou fazer lá também, ó. O 1, o 4, o 9 e lá em cima eu vou colocar o 16. E agora é só juntar os pontos, ó. 0 com 0, pontinho 0. 1 com 1, 1. 2 com 4, 3 com 9 e 4 com 16. E aí, você pega a sua régua, coloca lá nos seus pontinhos e traça a sua reta, ó, nos pontos ordenados. Tá bom? E aí, você traça a retinha. Bom, todos os exercícios aqui estão feitos. Faça no seu caderno, na sua apostila, com a régua, tá bom? Se possível, faça colorido para que você possa enxergar o que tá acontecendo nesses pontos. E se houver alguma dúvida,
traga para a sala de aula, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.